Seguidores do Correio do Mate, este é mais um Correio do Mate entrevista, direto de Encantado para a região alta do Vale do Taquari, também Alto Jacuí, em Costa Superior Nordeste, as regiões atendidas aí pelo Correio do Mate. Este espaço tem o apoio de Erva Mate Signor. Se você está precisando de uma erva de qualidade, para um chimarrão de qualidade, opte por Erva Mate Signor. Se ainda não tem no seu supermercado de preferência, converse com o gerente e proprietário da loja para que adquira Erva Mate Signor nas modalidades tradicional, nativa e moída grossa. Também conosco Dorigon Produtos de Limpeza e Sicredi Região dos Vales são os apoiadores do nosso espaço Correio do Mate Entrevista. Nessa oportunidade, nós recebemos o Éder Boaro, ele que é consultor de lideranças, mas que é a função atual, mas já tem uma experiência larga aí, né, Éder, em outras frentes de trabalho. Te agradecer por estar vindo aqui conversar conosco. Prazer estar aqui no Correio do Mate Entrevista. Gemerson, mais uma vez estamos fazendo um programa juntos. Já tive esse privilégio lá em Arvorezinha, né, quando debatemos no auge da pandemia os assuntos relacionados ao momento. Daniel também um querido amigo, tive o prazer também de ter sido colega de trabalho. Eu quero, antes de iniciar a nossa conversa, parabenizar a Erva Mate Signor. Que embalagem bonita, muito bem feita. Bem sofisticada, né? Olha, é interessante, tem tudo para realmente ser uma erva mate que vai despontar cada vez mais no mercado. E parabenizar também os patrocinadores e colaboradores de vocês, são colaboradores de peso, o Dorigon lá, né, o Fábio e toda a equipe que vem fazendo um trabalho fantástico, e o Sicredi, que é uma das locomotivas aqui da nossa região. Da nossa região. Éder, eu queria iniciar essa entrevista que tu compartilhasse um pouquinho com nós, como é que foi a tua experiência enquanto gestor de desenvolvimento de Encantado. Afinal de contas, foi uma oportunidade que o atual governo te deu, e de que foi válido esse trabalho, esse período que tu ficou, e o que deu para identificar as necessidades de desenvolvimento de Encantado e também da região? Primeiro, reforçar que foi um privilégio ter estado como gestor de desenvolvimento durante 1 ano e 4 meses na gestão do prefeito Jonas Calvi. Quando nós falamos em trabalhar na administração de Jonas Calvi, nós podemos afirmar com toda tranquilidade que é muito fácil de trabalhar com o prefeito Jonas. Para quem não conhece, o prefeito Jonas tem uma capacidade de diálogo que ela supera muitas vezes, né, o que se encontra tradicionalmente na política. Ele sempre está disposto a ouvir, ele está disposto a ser convencido, e como toda a liderança, ele valoriza, dá méritos para quem tem e consegue conduzir o seu time para que as propostas que ele defende possam ser implementadas no município. O que nós abordamos, e nós desde o início começamos com um propósito, foi facilitar a vida do empresário. Eu tenho uma máxima, que ela não é minha, mas é um pensamento muito forte em mim, de que quando o Estado não atrapalha, ele verdadeiramente está ajudando. O grande desafio hoje do Estado, e quando eu falo Estado, eu me refiro aos entes federados, à União, aos Estados federativos e aos municípios, que compõem o Estado. Quando o Estado não atrapalha, ele está ajudando. Hoje nós temos uma carga tributária que está corroendo o poder de compra da população e desestimulando os empresários a investirem. Hoje nós temos uma burocracia estatal que impede processos ágeis e deixa de fazer as nossas empresas serem competitivas comparadas a outros negócios do mundo. E nós temos um engessamento por parte dessa máquina inchada com excesso de servidores, que acaba automaticamente diminuindo a velocidade e, consequentemente, onerando o trabalhador para que se mantenha toda essa estrutura. Haja visto, nós estamos acompanhando, o governo federal terminou o ano com um déficit de 230 bilhões de reais, depois de ter herdado do governo Bolsonaro 54 bilhões de reais de superávit. Então, nós estamos falando aí de 330 bilhões, aproximadamente, de déficit em um ano. O que significa isso? Tirando os 90 bilhões dos precatórios, que foi uma jogada que o governo tentou fazer e acabou depois, por uma decisão do STF, não conseguindo concretizar
e teve que custear esse ano um processo que tinha sido parcelado até 2027, né, com a aprovação no Congresso, e os 14 bilhões do ICMS do governo do Estado, nós continuamos falando aí de aproximadamente 160, 170 bilhões de reais. Talvez a população não tenha noção do que é 1 bilhão de reais. Dos municípios da região, eu não sei qual município hoje tem um orçamento de 1 bilhão. Se Lajeado daqui a pouco chega nesse número, até acredito que não. Mas talvez Lajeado consiga, que é a locomotiva do Vale do Taquari, chegar a 1 bilhão de orçamento. Nós estamos falando de 170 bilhões de reais. Ou 180 lajados, mais ou menos. Mais ou menos isso. Então, é um absurdo o custo desse país. E aonde que está indo esse custo? Nós não vemos hoje programas sociais, pelo contrário, o 13º do Bolsa Família, que foi uma política implantada pelo governo Bolsonaro, ela foi extinta pelo governo Lula. O corte de revisões do Bolsa Família já passou de 4, 5 milhões de brasileiros. Nós não vimos programas de habitação, a não ser a sequência dos programas iniciados pelo governo Bolsonaro. Nós não vimos desoneração de folha de pagamento, pelo contrário, o governo quer voltar a onerar. Nós não vimos programas sociais que atendam os mais pobres. Onde foi esse dinheiro? No custeio da máquina pública. Nós tínhamos 22 ministérios, estamos com 38, o presidente pensando em colocar 39. Quanto custa um ministério? Um orçamento. E aí, esses ministérios que dizem trabalhar para causas, né, específicas, eles muitas vezes acabam se tornando cabides de emprego e massa de manobra de militantes que são os chamados idiotas úteis, que são aqueles que levantam uma bandeira sem entender que, na verdade, eles estão apoiando o privilégio de alguns. Só para ter uma ideia, Gemerson, eu sei que não é a pauta, mas eu quero só contextualizar. Sim, entendi. Nós, no Ministério da Mulher, no último ano do governo Dilma, do orçamento do Ministério da Mulher no governo Dilma, 85% foi para pagar folha de pagamento e custo de manutenção do Ministério. Luz, água, automóveis, diárias, viagens. E 15% apenas para política de defesa da mulher, de promoção da mulher. Então, é isso que os governos progressistas, socialistas, olhando num sentido ideológico, gostam de fazer. É inchar o Estado, é colocar o Estado como interventor. Você depende do Estado, tudo o Estado tem que dar o ok, tudo tem que ser regulado, tudo tem que ser regulamentado, tudo tem que ter um carimbo de um burocrata. E isso incha a máquina, isso custa muito. Quando o prefeito Jonas Calvi, voltando agora para Encantado, me convida para assumir a pasta do desenvolvimento econômico, a primeira pergunta que eu faço para ele é essa: como que tu vê a questão do Estado para ti? E o prefeito já tinha me dando demonstrações, né? Como eu tinha ficado 5 anos em Chapecó, logo que eu voltei ele me convidou, e o prefeito já me mostrou que ele tinha diminuído significativamente o número de cargos no governo, que ele tinha diminuído ou mantido a redução feita pelo ex-prefeito Adroaldo Conzatti, que precocemente no mandato nos deixou e estava com um número menor de secretarias, e que ele defendia, sim, a diminuição tributária e a liberdade econômica. Quando ele fala isso, ele fala a minha língua. E o nosso primeiro ato, depois da posse, foi mandar para a Câmara de Vereadores a Lei da Liberdade Econômica, que permite para empresas de baixo risco, de acordo com o cadastro da Rede Sim, né, que é um cadastro nacional, empresas de baixo risco, a abertura dos seus negócios sem precisar o alvará imediato da prefeitura. Como é que funcionava antes, Gemerson? A pessoa queria abrir uma barbearia, uma lojinha de roupa, uma lancheriazinha. Por menor que fosse, ela precisava comprar os seus equipamentos, solicitar a abertura da empresa, fazer um CNPJ, solicitar a abertura da empresa, e somente após a liberação do alvará que ela ia iniciar as suas atividades. Acontece que o brasileiro médio, quando ele vai iniciar um negócio, ele não tem capital de giro. Não é da cultura do brasileiro guardar dinheiro, investir, muito menos ter capital de giro.
Então ele comprava lá a sua cadeira para o salão de beleza, as suas peças de roupa para a sua loja de roupa, a sua fritadeira de pastel lá e o seu freezer para começar a sua pequena lancheria, e ele precisava daquele estabelecimento funcionando o quanto antes para pagar o investimento. Para pagar o investimento que ele tinha feito. É a realidade do brasileiro, e nós temos inúmeras empresas hoje gigantes que começaram assim. O próprio Flávio Augusto, que é o dono da rede WiseUp, que é um dos maiores investidores do Brasil, inclusive eu sugiro que procurem na internet, ele tem muito conteúdo gratuito. Flávio Augusto da Silva é um empresário brasileiro. Ele começou a sua rede de inglês, sua escola de inglês, com 20 mil no cheque especial. Quantos Flávio Augusto nós poderíamos ter se o Estado não fosse tão pesado? Quantos exemplos? Mas, às vezes, o Estado sufoca antes mesmo da pessoa começar a sua atividade. Quer dizer, a pessoa pode começar na informalidade, mas se formalizar logo ali na frente. Ela já começa formal, isso. Ela dá o start, né? Ela dá o start e faz o cadastro. Mas ela já pode operar. Ela já começa trabalhando. Depois os fiscais vão lá e verificam questões sanitárias, né, de segurança. Para ir organizando esses detalhes aí. E aí a pessoa começa a trabalhar. Então nós conseguimos aprovar isso, né? Depois uma série de alterações, alteração do Código Tributário, né? Antes o pagamento do alvará do município, a cota única era lá em agosto, e a pessoa que quisesse parcelar tinha que começar o parcelamento antes. Isso dava confusão, às vezes a pessoa ficava inadimplente, porque na visão dela não se paga conta em agosto, geralmente a gente paga no início, né? Sim. Então nós criamos uma alteração no Código Tributário, que a pessoa vai pagar a primeira parcela ou a cota única com desconto em abril, mas se ela optar por parcelar, ela paga em abril, maio ela não paga, nós damos um mês de folga, junho ela volta a pagar, julho ela não paga e agosto ela paga a última parcela. Cada 60 dias aí uma parcela. Por quê? Porque tu divide em 6 parcelas, sim, se for fazer um cálculo, mas tu dá um fôlego para o empresário respirar. É isso que eu procurei fazer dentro da Secretaria da Pasta da Gestão do Desenvolvimento. Fazer com que o empresário se sentisse realmente valorizado. Principalmente o pequeno. Porque nós temos uma cultura de que o empresário é o malvado, de que o empresário explora o trabalhador. Olha o que está acontecendo na Serra Gaúcha. Olha a difamação que está sendo feita na Serra Gaúcha. Estão tentando destruir a qualquer custo o nome das vinícolas. Depois se verifica se é verdade ou não o que está acontecendo, mas antes se queima a reputação. Joga no ventilador para depois ver o que acontece. Entendeu? E embora ali na Serra Gaúcha me parece que é um pouco de retaliação por um episódio do passado, que os empresários meio que se revoltaram com a presença de um palestrante, que eu não recordo qual é, mas depois daquilo parece que as coisas começaram a ficar insustentáveis. Mas de qualquer forma, esse ter 1 ano e 4 meses valeu a pena. Valeu, porque nós conseguimos aprovar muitos projetos de lei. Estávamos com uma redação, uma minuta de alteração da Lei 2298/2002, que é a Lei de Empresas em Encantado. Veio a tragédia, o ciclone extratropical e freou as coisas. Nós estávamos com um andamento para vender os imóveis do município, inclusive fizemos um leilão, teve baixa adesão. Iríamos fazer um novo leilão das áreas do município que não estavam sendo utilizadas para comprar um parque industrial. Então, todos esses projetos, eles vislumbravam dar uma liberdade maior para o empresário e condições melhores de investir no nosso município. Mesmo fora da pasta de gestor de desenvolvimento agora, Éder, eu queria que tu comentasse sobre o teu olhar para Encantado a partir do que está acontecendo. Afinal de contas, já passou por esse microfone aqui o Cris Costa, que está como secretário de Turismo, e comentou do momento especial de se voltar para dentro de Encantado, ou seja, a população de Encantado não estava preparada para todo esse baque que o turismo acabou causando. O Cristo se tornou uma divulgação mundial, as pessoas começaram a vir, e agora, Nené? Quer dizer, as coisas estão acontecendo e o pessoal tem que se virar nos 30.
Qual é a tua leitura de Encantado a partir do Cristo Protetor e os passos que precisam ser dados para as laranjas se ajeitarem? Eu penso que a primeira decisão ela foi muito bem tomada, que foi a escolha por parte do prefeito Jonas do secretário Charles Rossner. Charles era vice-presidente da Anturvalles, hoje é o presidente, e no período em que ele foi secretário de Turismo em Encantado e vice-presidente da Anturvalles, ele conseguiu aproveitar, né, aquele timing, vamos dizer assim, ou aquele momento, para não apenas divulgar o Cristo Protetor, mas fazer com que o Vale do Taquari como um todo se organizasse para receber os turistas e divulgar os turistas. Colher junto com o Encantado, né? Por que isso? Porque a pessoa viria para Encantado, o tempo médio de visita no Cristo Protetor do Rio de Janeiro é de 30 a 40 minutos. Então, a pessoa que vem para Encantado, ela vai ficar entre 30 e 40 minutos no Cristo Protetor em Encantado. E ela vai aonde depois? Nós não tínhamos restaurantes em finais de semana. Não era uma cultura. Hoje, Encantado ainda é uma empresa, um município que as empresas fecham de meio-dia, o comércio fecha ao meio-dia. Isso vai mudar. Essas mudanças vão necessariamente ter que acontecer. Então, o que acontece? Quando o Charles, secretário, traz esse conceito do Cristo Protetor como um dos projetos numa inserção regional, ele valoriza Encantado, porque ele coloca Encantado no mapa do turismo, mas ele faz com que as pessoas tenham atrativos aqui. Por exemplo, vocês são de Arvorezinha. Talvez vocês já tinham visitado o Peral do Facão. Mas depois do Cristo Protetor, quanto aumentou o número de visitantes no Peral do Facão? O Viaduto 13 é a mesma coisa. O Viaduto 13 era um viaduto que era visitado? Era. Mas as visitas geralmente eram pessoas daqui da região que conheciam. Hoje vem visitante de todo o Brasil e alguns lugares do mundo. Quantos projetos da iniciativa privada? Cabanas, mirantes, belvederes. Cafés coloniais. Cafés coloniais tudo, estão sendo feitos aqui na região. Então, Encantado conseguiu aproveitar esse momento do Cristo e fazer esse processo realmente acontecer. Né? E isso, sim, se deve também ao trabalho do Charles, indicado pelo prefeito Jonas Calvi. Foi realmente um trabalho muito importante. Muita coisa tem que fazer? Sim. As pessoas têm que viver esse conceito do turismo. E o que é Encantado viver o conceito do turismo? É entender que nós somos responsáveis por acolher todas as pessoas que passam por aqui. O que é acolher, Gemerson? É o cara que está passando na rua, quer uma informação, nós temos que nos interessarmos dar a informação correta, né? Dar a informação correta. Eu, às vezes, eu entro no meu carro e digo, olha, quando é muito difícil de explicar, me segue. Vou te levar quem vai te dizer. Eu levo a pessoa até o local, ou se é muito longe, eu levo até onde ela se encaminha. Isso é acolher as pessoas. É não colocar o lixo na rua. É ter consciência. E isso nós temos um problema muito sério. E os nossos empresários do comércio de Encantado estão falhando. Os nossos comerciantes estão falhando. Se nós pegarmos, Gemerson, deixa eu só... justamente sobre isso que eu quero pegar um dado aqui importante. Deixa eu ver se eu encontro uma foto. Eu não estou encontrando aqui. Eu tenho... Não sei se vocês vêm domingo para Encantado, mas vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, passem domingo em Encantado. A quantidade de caixas de papelão e de lixo nas lixeiras principais do município é absurdo. O que a pessoa que acha que o Estado tem que resolver tudo diz? A prefeitura tem que botar o caminhão recolher domingo de madrugada. O que eu penso como um liberal conservador, né, liberal na economia, um conservador no costume, penso, o que o empresário pode fazer para colaborar com o turismo? Será que não dá para deixar aquelas caixas à noite, no final de semana fechadinho num canto, e na segunda de manhã... O domingo não seria o dia correto para isso, né? Por que colocam? Tem algum problema ficar com essas caixas de papelão? Deve ser caixa de estoque dos produtos. Tem algum problema disso? Então,
as pessoas têm que fazer a sua parte. Para o turismo se desenvolver, as pessoas têm que fazer a sua parte. Como é que começa a Constituição americana? Nós, o povo. Depois o governo. Nós, o povo. O que a Constituição americana fala? Nós, o povo. O Estado está proibido disso, o Estado está proibido daquilo. Ou seja, o povo fiscaliza o Estado para ele não se sobrepor à população. O americano se pergunta, o que eu posso fazer para o meu país? E no Brasil? No Brasil está escrito, nós representantes do povo, ou seja, os políticos já se mostram que eles têm muito mais importância do que o povo. E as pessoas esperam o quê? O que o município pode fazer por mim? O que o Estado pode fazer por mim? E é por isso que a gente anda na rua e às vezes tem o popular, o matinho, o popular tiririca na frente da casa do cara. E ele liga na prefeitura para recolherem, para botarem uma máquina e tirar, ou uma enxada e tirar. Mas ele não faz a sua parte. Ele deixa o lixo na frente de casa 4, 5 dias. Às vezes, entulho, o caminhão passa num dia, só na outra semana ele passaria e ele coloca no outro dia na frente. Para ficar uma semana ali parado. Aí ele faz o quê? Reclama que a prefeitura não recolhe. Se tu fores no posto de saúde, qualquer um dos postos de saúde, eu tive um nesses dias, visitando, tem lá, eles criaram um faltômetro. O que seria um faltômetro? A quantidade de pessoas que não vão nas consultas. Marcam e não aparece. Tirando vaga de quem precisa. O que uma pessoa dessas pensa? Salvo exceções, pode ser que aconteça um imprevisto, também não. Mas a grande maioria, se tem faltômetro, é porque tem muita falta. Tinha no mês de janeiro em Encantado, no mês de dezembro ou janeiro, não me lembro, 135 faltas de consulta. Era janeiro, já era dia 27, 28 de janeiro que eu fui. Porque era de graça, né? Tivesse que graça. pagar. É de graça, é que não é de graça. E é isso que nós temos que mudar o conceito. De graça para quem marca. A universidade não é de graça. A consulta não é de graça. O caminhão do lixo não é de graça. A escola não é de graça. Todos pagam a conta. É caro. É caro porque nós estamos hoje com 40% de impostos hoje cobrados do cidadão. Então, quando nós voltamos lá no período do Império, nós nos lembramos que o governo federal, o imperador, cobrava 20% de imposto, que era chamado o quinto dos infernos. Alguém já ouviu falar essa expressão? Foi seriado, inclusive, na televisão. O quinto dos infernos era o quinto dos infernos, ou seja, 1/5 que eu tenho que pagar de imposto para o governo. Hoje nós estamos com o dobro. Nós temos o dobro daquilo. E nós achamos que é de graça. E nós achamos que o Estado tem que nos servir mais. É por isso que hoje nós temos aproximadamente 18% da população entre 15 e 29 anos que não trabalha e não estuda. É a geração nem. Sim. É uma geração que espera que o governo lhe mande alguma bolsa, algum auxílio. É por isso que programas de celular como o jogo do Tigrinho, que viraram inclusive alvo de denúncia, fazem tanto sucesso. Porque cada vez mais a geração quer esperar pelos outros o milagre. É por isso que o empresário que está me assistindo não consegue alguém para colocar para trabalhar. Porque as pessoas não querem trabalhar. Elas querem o salário do executivo e a comodidade de quem tem um Bolsa Família e fica em casa tomando chimarrão. Essa é a real. E qualquer cidade, é duro o que eu estou dizendo, mas agora você que está me assistindo, não sei que hora você está acompanhando, passa agora nos bairros da cidade e vê quanta dona de casa fumando, tomando chimarrão, conversando com as amigas na frente de casa, estão recebendo Bolsa Família. Bolsa Família. Aproveita que está na rua, vai na prefeitura da tua cidade e pede quantas vagas o Cine tem à disposição de quem quer trabalhar. Se inverteu a lógica no Brasil. O Brasil comprou uma ideia de que o Estado é paternalista e que ele tem que suprir e prover tudo. E essa é uma ideia de um dos caras que mais destruíram a República Brasileira, chamado Getúlio Vargas. E é polêmico, porque Getúlio Vargas é tido como um líder, um ídolo. Getúlio Vargas foi um fascista que atuou aqui no Brasil. Ah, mas tu está chamando ele de fascista? Não, ele pegou a carta de lavoro do Mussolini. Se eu copio o que um fascista faz, trago para cá, eu estou defendendo, no mínimo, uma ação do fascismo. Getúlio Vargas foi um ditador, vamos parar de passar pano para isso. Assumiu em 1930, ficou até 1945 num golpe. Depois assumiu de novo em 51
E aí tirou a própria vida em 54. Getúlio Vargas criou o PTB, criou o PSD, para poder jogar dos dois lados e continuar com o poder. Perpetuar no poder, né? Então, assim, ali ele começou a ser o pai dos pobres, a fazer as pessoas pararem de correr por si e esperarem que o Estado entregasse tudo. A mesma coisa aconteceu na Argentina com Perón. A Argentina, no final do século retrasado, por volta de 1890, a Argentina chegou a ser o país com o PIB per capita maior do mundo. Quando Perón assume, em meados de 50, o peronismo, que é a esquerda, a Argentina foi destruída. O kirchnerismo foi o último exemplo do peronismo. É o quê? É um Estado grande, é um Estado inchado, é um Estado no cangote que diz para as pessoas, olha, tu vai receber tudo, fica tranquilo, mas o que tu vai precisar para viver é pouco. E aí esse pouco já cria uma geração de dependentes do Estado, porque eles não têm independência financeira, de vitimistas, porque eles acham que é o rico que tira, que eles não têm oportunidade porque o rico está explorando eles. E essas pessoas acabam votando em quem promete que vai continuar dando esses pequenos benefícios. É a migalha. É a história, que não sei se é lenda, se é verdade, mas a história vale como um causo. É a história da galinha. Reza a lenda que Adolf Hitler, ou Stalin, acho que foi Stalin, reza a lenda que Stalin teria pego uma galinha e teria arrancado pena por pena dessa galinha. E a galinha chorava e gritava de dor. Gritava de dor, cada pena que ele arrancava. Quando ele arrancou as penas da galinha, ele larga a galinha no chão e ele vem com um grãozinho de milho e... Dá para ela comer. E ele chama a sua equipe e diz, olha, isso é para vocês entenderem, que não importa quanto o povo sofra. Se tu alimentar eles, eles vão estar sempre do teu lado. E aí, para o nosso exemplo, que nós somos a cidade do capital do Ouro Branco, do suíno, eu me lembro que os porcos sempre aplaudem aquele que lhes entrega a lavagem. O que eles não conseguem entender é que o mesmo que leva a lavagem é o que vai matar eles depois. É o que vai matar eles depois. A população brasileira precisa entender isso. É um conceito de o que eu posso fazer. Então, se Encantado realmente quiser aproveitar o turismo, se a região quiser aproveitar o turismo, está na hora de nós olharmos a nossa realidade e entender o que eu posso fazer para melhorar o turismo na minha cidade. Não esperar tudo pela prefeitura. E não esperar pela prefeitura, seja na manutenção do município ou até no empreendedorismo. Nós estamos recebendo nessa oportunidade o Éder Boaro, ele que é consultor de lideranças, num oferecimento de Erva Mate Signor, também Dorigon Produtos de Limpeza e Sicredi Região dos Vales. Mas, afinal de contas, Éder, você vai apresentar, dentro de um curto espaço de tempo, uma novidade aí para o mercado, que é o lançamento do teu livro, O Manual do Candidato Derrotado. E ainda estamos vivendo um ano eleitoral, o maior número de candidatos está dentro do Poder Legislativo, né, onde tem mais pessoas envolvidas tentando uma vaga. Se formos somar aí na região, serão centenas e centenas de candidatos, e você vai estar desenvolvendo um treinamento para esse público. Então, nos fale inicialmente desse livro, O Manual do Candidato Derrotado, inclusive como é que nasceu esse nome e essa ideia do livro, e depois para nós encerrar a parte que envolve o treinamento desse ano. O Manual do Candidato Derrotado, Passos Infalíveis para Fracassar nas Eleições. O livro, o título chama atenção, e o objetivo justamente é esse. É provocar isso, né? Eu, para quem não sabe, eu fui candidato a vereador em 2 oportunidades. Me elegi e fui derrotado. Aprendi muito com a derrota. Viveu as duas coisas. Vivi as 2 coisas. Eu me elegi com 24 anos e com 28 eu não me reelegi. Eu conto até no livro um pouco da história. A eleição me trouxe um estado de euforia. A derrota me trouxe profundas reflexões, amadurecimento. Mas eu escrevo no livro e eu digo para as pessoas, é muito melhor ganhar. Para que as pessoas não passem pelo que eu passei, eu escrevi o livro O Manual do Candidato Derrotado, onde eu coloco 8 passos infalíveis para a pessoa fracassar. Se ela fizer, ela vai perder a eleição. Dentro de cada capítulo, eu discorro sobre
o que aconteceu, o que eu já vi acontecer, os erros que eu cometi, os erros que eu vi outros candidatos cometerem, e o que fazer para não repetir esses erros. Então, nós abordamos estrutura de campanha, como lidar com a estrutura de campanha. Tudo isso está no livro. Como lidar com o já ganhou. Como lidar com a falta de autoconfiança. Como lidar com a falta de tempo. Todo esse processo do que fazer para que nós não soframos nas urnas. Porque pode ter um certo romantismo essa frase, que olha, perder me amadureceu. Mas é terrível perder. Bom é ganhar. Bom é comemorar a vitória. Esse livro, ele já está sendo vendido no e-book, né, na versão online. Já está sendo vendido, se vocês me permitirem, até depois eu mando o link para vocês também. E o livro físico, início de março, nós estaremos fazendo o lançamento em alguns municípios da região. Está no forno, né? Já está, inclusive, na gráfica, né, até o final do mês ele chega e nós vamos fazer o lançamento dele a partir de março. O treinamento, ele é o livro ou o livro é o treinamento? São duas coisas que surgiram contemporaneamente, mas elas não têm convergência. O livro é o Manual do Candidato Derrotado, fala só sobre eleições diretas e o que não fazer para quem quer se eleger, ou, não é o caso, o que fazer para quem quer perder, né? Já o treinamento, ele é um treinamento voltado para conquistar cabos eleitorais. O nome do treinamento é O Perfil do Eleitor e a Arte de Criar Cabos Eleitorais. Porque são eles, na verdade, que vão te ajudar a chegar lá, né? Como que é criar cabo eleitoral? Olha que bacana isso, Gemerson. Quando a gente pensa em ter cabos eleitorais, nós pensamos em contratar pessoas que carreguem bandeira na rua, que entreguem os nossos panfletos e peçam voto por nós. Essa é uma maneira de contratar um cabo eleitoral. Nós não vamos trabalhar como contratar cabo eleitoral, nós vamos trabalhar como criar cabo eleitoral. Porque quando eu crio um cabo eleitoral, eu fidelizo ele porque eu não preciso pagar. Como que nós vamos abordar isso? Ele é um curso online, deve estar sendo lançado nos próximos dias. Ele é online, mas tu vai ter ele presencial também para quem quiser? Não, esse é só online. Ele é só online? Esse é só online. Ele vai ser bem divulgado, mas ele é online, para todos os candidatos. Qual é a nossa proposta? Existe um estudo chamado Eneagrama. O Eneagrama é um estudo que identifica 9 perfis diferentes das pessoas. Então, se cada ser humano tem um perfil dentre os 9, ele age e ele tem o seu comportamento regido de acordo com aquele perfil. Por exemplo, o perfil número 1 é o perfeccionista. O perfil número 2 é o auxiliador. O número 3 é o realizador. O 4 é o romântico. O 5 é o observador. O 6 é o leal, é o questionador. O 7 é o entusiasta. O 8 é o confrontador e o 9 é o pacificador. São 9 perfis. Gemerson, às vezes eu chego para ti e eu te apresento as minhas propostas de campanha em cima daquilo que tu não quer ouvir. Mas eu, ajustando a minha comunicação, eu falo aquilo que tu quer ouvir, sem perder os meus princípios. É preciso criar um link, né? É um link. São 9 perfis dos eleitores. E a partir do momento em que eu sei como lidar, como descobrir cada perfil e como lidar com cada perfil, eu consigo conquistar esse eleitor para que ele decida me apoiar e se torne um cabo eleitoral. O que é o cabo eleitoral nesse caso? É o cara que vai pedir voto para mim. Mas não com um compromisso. É o cara que vai reunir a família e vai dizer assim, olha só, eu vou votar no fulano lá, que eu gostei dele. Ele vai estar numa roda de amigos e ele vai dizer, o meu candidato é o fulano. Ele vai contaminar as outras pessoas com essa informação. Porque ele gostou tanto, ele se identificou contigo. Porque no treinamento, eu passo algumas expressões que são importantes que cada perfil quer ouvir. Então, são várias perguntas no treinamento, são inúmeras aulas. Qual é o tempo do curso? Eu acho que são 60 aulas
de um tempo reduzido, mas é bem extenso. Só que ele é dividido em tópicos. Por exemplo, primeiro nós abordamos como são os perfis. Como são esses perfis? Depois, para que a pessoa possa identificar o perfil. Numa conversa de 10 minutos, ela conseguir entender qual é o perfil do Gemerson, qual é o perfil do Daniel, qual é o perfil da Dona Maria, qual é o perfil do seu João. Depois, algumas perguntas básicas. Como pedir voto? O que esse eleitor quer? Então, eu vou dar um exemplo aqui. O eleitor 1 é o perfeccionista. As pessoas às vezes acham que ele tem toque, porque para ele tem que ser tudo certinho. Se ele encontra um quadro um pouco torto, ele já vai lá e ajeita. É o perfeccionista. As coisas têm que ser... Esse cara, se tu chegar e disser para ele que tu vai fazer um mandato diferente, que tu vai fazer um mandato alternativo, criativo, não vai mexer com ele. Ele não quer mudança, né? Ele é seguro. Agora, se tu disser assim para ele, olha, eu vou fazer um mandato muito ético, muito correto, um mandato muito certo das coisas, as coisas vão ser do jeito que tem que ser, de modo certo, correto, ético. Esse cara começa a ver que tu tem um perfil que se alinha ao dele. Então, tu traz as tuas propostas e tu adequa a tua comunicação para aquela conversa com o eleitor. Como pedir voto? O que o eleitor de cada perfil quer ouvir sobre determinados assuntos, economia, educação, saúde, segurança pública, meio ambiente. O conteúdo é gravado ou vai estar ao vivo, Éder? Tudo é gravado, mas nós vamos fazer lives também. Tu vai ter, e o fica pessoal vai suporte para tirar dúvidas. Para tirar dúvidas. Suporte para tirar dúvidas. O curso vai estar à disposição a partir de quando, Éder? A partir de março. A partir de março já... Março já vai ser feito. O lançamento, até eu saio daqui... É uma plataforma. Isso aí. Eu saio daqui e tenho uma reunião agora com a agência para pegar a última data. Mas vai ser feito um processo de lançamento de treinamento virtual. Então, seja, na verdade, seu treinamento vai para todo o Brasil. Vai para todo o Brasil. E ele é um treinamento que ele serve para o mundo todo. Porque eleições nós temos no mundo todo. E perfil do Enneagrama, ele é aplicado no mundo todo. A metodologia é a mesma para todas as pessoas, né? Então, nós vamos fazer esse treinamento online para que nós possamos verdadeiramente preparar os candidatos. Não apenas, né, para enfrentarem as urnas, mas para se sentirem realmente em condições de trazer uma legião de pessoas que podem apoiar por concordar com suas ideias. Vai sair de uma situação, às vezes, que o pessoal se preocupa que para se eleger vereador precisa ter um saco de dinheiro, né? Então, na verdade, quebra um pouco esse paradigma, quer dizer, vamos aprender a se comunicar e com isso vai gastar menos dinheiro, né, Éder? Eu falo isso um pouco no livro, voltando ao livro. Vamos fazer um raciocínio aqui juntos, Emerson. O eleitor que pede dinheiro, a imensa maioria, acima de 90% do eleitor que pede dinheiro, não cria fidelidade porque ele não pede dinheiro só para um candidato. Ele usa aquilo como uma oportunidade. Como é que as contas de luz se atrasam somente na campanha? Quem já foi candidato sabe como é. O eleitor que pede dinheiro, ele não está comprometido com o candidato. Ele vai pegar o dinheiro do Gemerson, ele vai pegar o dinheiro do Daniel, ele vai pegar o dinheiro do Éder e ele vai votar lá no seu João, que é o candidato que ele gostou de ouvir. Ele gostou da proposta ou ele achou, simpatizou. O que eu sempre sugiro para as pessoas quando pedem dinheiro? Que esclareça para o eleitor. Diz, olha, tem candidatos que estão distribuindo dinheiro, que sempre tem. Pede para o fulano. Pede para aquele candidato que está distribuindo. Mas na urna ninguém sabe quem vota em quem. E aí é importante votar em mim por tal proposta. Aí entra o nosso treinamento do Enneagrama. Mas esse cara, esse eleitor, na verdade, do dinheiro, eu acredito que seja uma fatia menor, né? A grande maioria das pessoas gosta de proposta, né? Depende. O eleitor fiel, a venda do dinheiro, a venda do voto, é minoria. Eu lembro que em 2002 eu fazia campanha para um deputado estadual aqui da região e eu pedi voto para um vizinho e ele me disse, não, eu já vendi meu voto para fulano de tal. Bem assim ele me disse. Eu disse, puxa, mas fulano veio com dinheiro, né? Meu candidato não tem condições, mas é um candidato que tem proposta.
Não, eu sou um cara honesto, eu vendi o meu voto, eu vou entregar. Honesto, né? Boa essa. Na visão dele, da honestidade, era cumprir a venda do voto. Cumprir a venda do voto, né? Mas vender o voto não era crime para ele, né? Sim. Entendeu? Então, são poucos que são assim. A maioria pega dinheiro de ti, quando troca o candidato, pega do outro. E ele vota naquele que ele quer. Mas, por que as pessoas dizem que candidato para se eleger tem que ter dinheiro? Porque, infelizmente, a maioria da população pede dinheiro para voto. Pede o dinheiro. E não é dinheiro. Muitos pedem dinheiro vivo, mas a maioria já entendeu que precisa de uma brita, precisa de uma areia. Um favor, precisa... né? E isso, né? Isso faz com que os políticos, os maus políticos que entram nesse jogo... Se sobressaiam, né? Não se sobressaiam, mas paguem. Agora, por que eles se acabam muitas vezes se elegendo? Porque o número de pessoas que eles compram é tão grande que uma pequena minoria já basta para que eles se elejam. Essa é uma realidade. O que compra voto, ele não compra a quantidade de votos certa que ele precisa. O político que compra voto, o candidato a vereador pegando o legislativo que compra voto, se ele, digamos que ele precisa de 500 votos para se eleger, ele não vai comprar 500 votos. Pode perguntar para qualquer político que passou por essa experiência terrível de comprar voto, ele vai te contar. Ele não vai comprar 500 votos, prova que nem ele acredita no eleitor. Então, se ele precisa de 500 para se eleger e ele não tem proposta, ele vai comprar 5.000 para pegar 10%, que são os 500, e se eleger. Vai gastar uma grana pesada. Porque a maioria pede dinheiro, pede favor, mas minoria vota. Éder. O candidato ele precisa ter propostas, e é isso que nós estamos apresentando no nosso projeto, tanto no livro, quanto nesse curso online, né, que é o perfil do eleitor e a arte de criar cabos eleitorais. No livro, inclusive, eu coloco o quanto eu sofri com a compra de votos no meu bairro. Mas ela não veio sozinha. Se tu me permite só 30 Sim, segundinhos. vai nessa. Eu chegava em algumas casas que eu tinha feito 4 votos na eleição. Na minha reeleição, as pessoas diziam, olha, tu já está eleito. Então aqui o fulano vai votar em ti. Mas a gente precisava de tal coisa e veio o fulano e me deu. Então não era o voto vendido que era o fator diferente de perda do meu voto. A pessoa não deixava de votar em mim por causa do dinheiro do outro. Ela encontrou no outro alguém que pagou, mas aliado a isso era o quê? Bom, o meu candidato já está eleito. Sim, não precisa do meu voto, né? E dessa é uma maneira, grande mentira, né? E dessa maneira, por 100 votos, eu fiquei fora do segundo mandato. E é uma grande mentira. Éder, nós queremos agradecer a tua vinda no Correio do Mate Entrevista. É a tua primeira vinda de muitas que com certeza vão acontecer. Quero deixar espaço para ti finalizar a tua participação aqui nesse espaço e nós que agradecemos a tua disponibilidade. Pô, eu agradeço. Eu sou formado em Relações Públicas pela Unisc de Santa Cruz, Gemerson. E desde os meus 17 anos eu venho trabalhando com rádio, depois com treinamento, com política. Então, se tem algumas coisas que eu consigo me defender, vamos dizer assim, é a questão da comunicação, a questão política, da estratégia, da vivência, e a questão da comunicação integrada, de fazer isso ser vendido para a população. Por que eu estou te falando isso? Porque dentro da minha área de relações públicas, eu estou desenvolvendo um trabalho, por isso que eu vou te pedir essa oportunidade. Pois não. Para que nós possamos melhorar a comunicação integrada dos municípios. Hoje, nós vemos prefeituras que têm problemas sérios de comunicação integrada. O que é isso? O secretário de Saúde e seus colaboradores da pasta não sabem o que a Secretaria da Educação está fazendo no município. A Obras não sabe o que a educação faz, a educação não sabe o que a saúde fez. Trabalhos isolados. Dentro de uma mesma gestão. E quando o eleitor se encontra com um secretário da pasta, por uma questão de polidez ou até baixa autoestima, ele diz o quê? Não, o teu trabalho é bom, mas lá na pasta X, o governo não funciona. Se aquele secretário, se aquele servidor da prefeitura não souber o que está sendo feito em todas as áreas,
o governo tem uma derrota naquele momento, porque os que estão assistindo o debate vão sair convencidos de que nem o governo defende o próprio governo. E esse é o grande desafio da comunicação das prefeituras. Relações públicas trabalha a imagem interna e externa de uma empresa. E nessa área das relações públicas, eu apresento para as prefeituras um trabalho de comunicação integrada, fazer com que todas as pastas tenham consciência do que é feito e alinhem a imagem que vai ser levada para as pessoas. A comunicação bem feita ajuda, se ela não for feita, ela destrói, né? Eu quero que a pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo, faça uma retrospectiva na sua vida e busque na sua memória se ela não conheceu algum político que não se reelegeu, mesmo depois de ter feito um grande trabalho. Todos nós conhecemos casos assim. Sim, com certeza. E muito se dá por não terem conseguido fazer a comunicação certa. Fez uma com bela a administração, comunidade. mas não soube se comunicar, né? E quem não se comunica, Se se trumbica, diria o velho Abelardo Barbosa, o Chacrinha. Obrigado, Éder. Eu que agradeço, Gemerson, Daniel, é um prazer estar aqui e sempre que tiver a oportunidade eu faço questão de bater um papo com os amigos. Obrigado a você que assistiu mais essa entrevista do Correio do Mate Entrevista. Você pode nos seguir nas páginas do Facebook, no Instagram e também se inscrever no nosso canal no YouTube. E principalmente, acesse o nosso portal de notícias correiodomate.com. Lá você consegue folhear o jornal mais atualizado, folhear eletronicamente, acessar conteúdo de todas as nossas regiões de atuação e ainda também acompanhar a nossa programação na rádio web do Correio do Mate. E, obviamente, o tradicional jornal impresso, que quinzenalmente está circulando em toda a região. Abraço a todos e até a próxima.